Boa noite a todos, presentes e online. A BAME tem o prazer de receber hoje o ilustre advogado, Dr. Carlos Gabriel Feijó, que vai fazer uma palestra aqui na nossa mentoria sobre a documentação imobiliária e adjudicação compulsória extrajudicial, um assunto que interessa a todos os advogados que estão aqui presentes. Alô? 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 Eu vou repetir aqui porque o microfone não estava funcionando. A BAME tem hoje o prazer de receber o Dr. Carlos Gabriel Feijó, ilustre advogado, que vai falar sobre a Lei 14.382 de 2022, que é a documentação imobiliária e a adjudicação compulsória extrajudicial. O Dr. Carlos é vice-presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OAB do Rio de Janeiro, vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB-RJ, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário do IAB, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário, a 57ª subseção da OAB-RJ, Barra da Tijuca, e coordenador do IBRADIMcast, além de associado da ABAM. Esse é o mais importante, o título dele, que é de associado aqui da ABAM. Eu vou passar a palavra ao ilustre palestrante. Muito obrigado. Bom, eu agradeço aqui a BAME, na pessoa do Vitor. É um prazer voltar nessa casa. Pretendo aqui fazer até com o pedido da doutora Alessandra, nossa presidente, pretendo fazer uma palestra mais prática possível. Não, está na mesa. Está na mesa melhor. Isso, está chegando. Então melhor mesmo. Então, na verdade, a lei, nós vamos tratar aqui da Lei 14.382, que é uma lei que traz uma série de mudanças significativas, né, no nosso ordenamento jurídico na parte imobiliária. A gente pode elencar aqui, dentre as mudanças que mais se destacam, a criação do SERP, né, que vai ser a sistemática integrada dos registros imobiliários em nível nacional. Alterações significativas na Lei 4.591, e aí com destaque especial para os artigos 32 e 68 dessa lei, que tratam, respectivamente, de uma mudança ou de uma potencial mudança de entendimento acerca da venda, né, da comercialização de empreendimentos precedidos por incorporação, e no 68, a incorporação de casas geminadas sem a necessidade de instituição de condomínio edilício, né? Eu acho que são dois fatores que chamam bastante atenção, sem contar também o parágrafo 1º-A do artigo 32, que fala da existência de condomínio pós-registro do memorial de incorporação, que era um dilema antigo, que a gente tinha que, a princípio, parece sanado por as alterações introduzidas pela Lei 14.382. Não custa lembrar que a Lei 14.382 ela é uma lei de conversão, né, da medida provisória 1085, e que os temas que eu pretendo trazer delas, para além desses que eu trouxe, são os temas que, para mim, um efeito imediato na vida do advogado do mercado imobiliário, de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais ampla, né? Não necessariamente precisando ser aquele advogado especialmente especializado num nicho. Bom, então a primeira alteração que eu queria chamar a atenção, e aí eu queria até perguntar, Carolina, a gente consegue compartilhar ela? Você bota para mim a Lei 13.097, aí, por favor. Artigo 54 da Lei 13.097. 13.097, isso. Essa lei mesmo? E aí, artigo 54, por favor.
Tela também, né? Tá, beleza. 54. Isso aí. Então, como vocês podem ver aqui a lei, deixa eu até sugerir, deixa eu fazer uma coisa aqui. O mouse consegue chamar um pouquinho mais. Ah, tá, beleza. Para o pessoal de casa conseguir ler, a gente aqui também poder ler. A Lei 13.097 é uma lei que, para qualquer advogado do mercado imobiliário, é uma lei de conhecimento obrigatório, por dois fatores especiais. Primeiro, ela tenta consagrar um princípio que a gente tinha com bastante recorrência na nossa doutrina, e tínhamos já decisões judiciais nesse sentido, que é o princípio da concentração dos atos na matrícula. O que quer dizer esse princípio? Ele quer dizer o seguinte, que para o adquirente de boa-fé ser submetido a qualquer aspecto estranho àquela operação imobiliária que está acontecendo, aquele fato tinha que estar inscrito no registro imobiliário, aquele fato deveria estar no registro imobiliário. Se ele não estivesse no registro imobiliário, ele não era fato conhecido e, portanto, deveria ser ignorado. Vou fazer aqui rapidamente um histórico de como que essa mecânica não funcionava na prática. Entra em vigor em 2015 a Lei 13.097, que traz no seu texto original, tá, no artigo 54, os seguintes dizeres. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes nas hipóteses em que não tenham sido registrados. Então, vejam que coisa interessante. Na falta do registro, aquilo não é eficaz. E o que não era eficaz? O que mais nos interessa? Inciso 4º. A averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário em insolvência, nos termos do 593 do Código de 73. Mesmo que coisa interessante, né? Então, para que houvesse no texto originário da Lei 13.097, para que houvesse a possibilidade de que você vinculasse o adquirente a um fato estranho à operação imobiliária, aquele fato deveria estar averbado. Estamos falando da Lei 13.097. Na sequência, meses depois, entra em vigor a Lei 13.015, também conhecida como nosso Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, que eu também vou tomar a liberdade de abrir aqui, lá no artigo 792 dele, ele traz uma disposição que, salvo engano, é completamente contrária a essa da 13.097. Então, vamos lá para o artigo 792 do Código de Processo Civil. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude em execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzir uma insolvência. Então, a gente saiu de um texto, teoria, da legislação especial 13.097, que falava em averbação, e saímos e chegamos num texto, meses depois, que falava em existência de ação. E existência de ação, todo mundo sabe aqui como é que a gente faz para descobrir. Do ponto de vista formal, ações se desvelam, se revelam, por meio de certidão de distribuição de feito ajuizado ou de certidões forenses. Oi? É a fraude de execução? Então, veja que coisa interessante, né? A gente tem a Lei 13.097, que, para mim, claramente diz, você não precisa mais tirar certidão nenhuma, só vale o que está na matrícula do imóvel. O Código Civil vem, o Código de Processo Civil vem, e diz assim, não, quando ao tempo existir ação, quando ao tempo existir aquela ação, eu posso caracterizar a fraude. Bom, o mercado, obviamente, entrou em colapso. Porque ele falou o seguinte, olha, se eu tenho uma lei, que é 13.097, que fala de consolidação de atos na matrícula, e eu tenho uma lei, que é o Código de Processo Civil, que está dizendo que não é bem assim, que lei vai me reger, que lei vai me conduzir? Estamos em 2015. O mercado, então, se posicionou de uma maneira em geral, é uma pena que à época não houve um debate formal sobre isso, mas o mercado, então, se posicionou na visão mais conservadora. Vamos continuar exigindo certidões. E fazer aqui um parêntese interessante sobre o quanto a certidão é um custo transacional caro
e ineficiente. Porque vamos pensar o seguinte, e aqui eu vou fazer um disclaimer importante de muito cuidado, hoje em dia, com... Quando eu estava mais ativo aqui na Bang, isso ainda não era uma realidade tão frequente. Mas de uns tempos para cá, nós temos um volume, Vitor, não sei se o Vitor vai concordar, mas nós temos, do nada, surgiram 500 mil especialistas em direito imobiliário que sabem muito mais que todo mundo no Instagram. Os caras sabem tudo. Os caras sabem absolutamente tudo. E os caras, muitas vezes, do que eu consigo assistir desses caras que fazem esses comentários de Instagram e tudo mais, o que eu percebo é que eles fazem uma análise muito basal e muito óbvia do que se tem ali a título isolativo. Mas quando a gente faz uma anamnese do nosso problema, o que aconteceu? O mercado, então, olhando para essa dicotomia, né, essa antinomia que existiu, o mercado adota a posição mais conservadora. Mas as duas leis continuavam em vigor. E, a meu ver, a meu sentir, a Lei 13.097 deveria prevalecer ao Código de Processo Civil, porque eu passo que o Código de Processo Civil é uma norma geral, procedimental. A Lei 13.097 é uma norma especial para registro público, para dizer quando que eu reconheço ou não aquela situação. E que funciona, teria funcionado ali como uma modalidade de regulamentação. Mas aí a gente entrou numa celeuma de especialidade versus temporalidade, especialidade versus especificidade, e aí esse debate ficou ali um pouco perdido. O mercado, que não é bobo nem nada, adotou postura mais conservadora, não vamos arriscar os direitos dos nossos clientes. Então, a existência da ação continuava sendo reconhecida pelo mercado como um elemento de caracterização de fraude. Só que há um fator interessante nisso tudo, que vem de encontro à necessidade ou não das certidões. Nós tivemos aqui uma primeira informação, uma primeira conclusão de que a única maneira que eu tenho, formalmente, de saber se uma ação existe ou não, formalmente, é tirar a certidão de feitos. Quem não tira a certidão de feitos, portanto, está voluntariamente não querendo saber se existe um feito ajuizado ou não. Este não estar querendo saber passou em alguns precedentes que nós temos, inclusive no Tribunal do Rio de Janeiro, a ser entendido como um precedente que caracterizava a má-fé do adquirente. Então, o adquirente que não tirava certidões passava a ser visto como alguém que age de má-fé, que bastava tirar as certidões para tomar conhecimento daquela informação. E por que a má-fé é um elemento relevante para essa história? Porque por mais que o Código de Processo Civil traga como elementos caracterizadores da fraude à execução elementos objetivos, a jurisprudência do STJ, em súmula antiga, súmula 375, traz a seguinte informação, que para além dos requisitos legais, para haver caracterização de fraude à execução, é preciso estar caracterizada a má-fé do adquirente. Então, a jurisprudência estatuiu outro requisito, a má-fé do adquirente, para se caracterizar a fraude à execução. E como que a jurisprudência começou a ler o fato concreto? Ela falava o seguinte, eu tenho um adquirente, ele não tirou certidão, ele está de má-fé porque ele não foi diligente, ele não agiu para buscar aquela informação. Temos, então, esse cenário, que a gente pode construir como a Lei 13.097, Código de Processo Civil, e paralelo a isso, existindo paralelo a isso, a súmula 375, o universo de requisitos que se caracterizavam, o universo de requisitos que se permeavam ali. E aí ocorre um evento muito interessante, que foi um pedido de providências apresentado ao CNJ, em que se perguntou o seguinte, olha só, um agente de mercado, que eu não vou revelar aqui o nome, buscou o CNJ perguntando o seguinte, olha, eu tenho aqui uma lei que diz que só é obrigatório aquilo que consta na matrícula do imóvel. De outro lado, eu tenho uma lei que diz que a existência da ação caracteriza a fraude. E eu tenho o entendimento do STJ que tem que haver má-fé para caracterizar a fraude. Afinal de contas, eu tenho ou não tenho que tirar certidão? E o CNJ responde o seguinte, você não tem que tirar certidões, mas é aconselhável. Espetacular. Você não tem que tirar, mas é aconselhável. Você não tem que tirar, mas é aconselhável. Deixa eu voltar aqui para o nosso texto. Você não tem que tirar, mas é aconselhável. Para mim, traz um certo desespero. Você não tem que tirar, mas é aconselhável. É a mesma coisa que a sua mãe virar para você e falar assim: mãe, posso colocar a mão ali? Pode, mas não é aconselhável.
Uma consequência pode advir daí. E qual era a consequência? Era que a gente continuava, em certa medida, refém do entendimento jurisprudencial que podia reconhecer, no não tirar certidões, no ato de não tirar certidões, a caracterização de uma má-fé e aplicar o 792. E aí é muito interessante para aqueles que são advogados, corretores, devem ter notado isso. A Corregedoria, então, do Rio de Janeiro, edita uma norma, 2017, salvo engano, em que ela diz assim: sempre que as certidões não forem tiradas, o tabelião, o notário, vai ter que fazer constar no texto da escritura uma declaração de que a pessoa que não tira certidões está assumindo os riscos e as consequências de não tirar as certidões. Que é a mesma coisa que você fala assim, ó, cuidado, hein? Se não tirar, você pode ter. Então, por mais que tenha havido um movimento, por parte, inclusive, do CNJ, de alçar a Lei 13.097 uma posição de prevalência sobre o Código de Processo Civil, ao concluir que não eram necessárias as certidões, o aconselhamento a se tirar as certidões, porque em concreto você poderia verificar a má-fé daquele adquirente e, portanto, caracterizar a fraude de execução, fez o mercado, mais uma vez, tomar atitude mais conservadora. Qual é a atitude mais conservadora? Vamos tirar certidões. Só que aí, eu quero ajudar vocês aqui a fazer um esforço de entendimento para a gente ver que, na verdade, a segurança jurídica que a certidão traz, ela é falsa, ela não é real. E vamos pensar o seguinte. Para você fazer uma compra e venda, quais são as certidões que você tem que tirar? De feitos ajuizados, ou até então tinha que tirar. Você tinha que tirar feitos ajuizados da praça daquela pessoa que está vendendo. Mas isso significa dizer que aquela pessoa só pode ser processada naquela praça? Não. Uma pessoa pode fazer um contrato com foro de eleição, morar no Rio de Janeiro e ser processado em Porto Alegre. E você nunca vai saber que aquela ação está lá em Porto Alegre, que afinal de contas você não vai ficar tirando certidão em todas as unidades da federação. Então, na verdade, o jogo de certidões, a finalidade das certidões era sinalizar ao judiciário o seguinte: olha, eu estou de boa fé. Eu fiz uma mínima diligência para saber que aquela pessoa com quem eu estou negociando é viável ou não. Não encontrei nada que no primeiro momento me indicasse não fazer, então vamos avançar. Só que tinham pessoas que, nessa ideia de que você tem que ser diligente, você tem que agir, você tem que fazer, começaram a criar uma metodologia de análise de risco de operação imobiliária que tornava a operação imobiliária inviável. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu, Carlos Gabriel, sou advogado no Rio de Janeiro, mas eu tenho uma filial do meu escritório em Niterói, digamos. Então, a minha empresa está sediada em Niterói. Eu cansei de ver operações imobiliárias em que, para tentar se dar segurança, se fazia assim: tira as certidões do Carlos Gabriel no Rio de Janeiro, porque ele mora no Rio de Janeiro. Mas tira do Carlos Gabriel em Niterói também, porque ele tem negócios em Niterói. Mas ele tem uma empresa, tira a certidão da empresa do Carlos Gabriel também, porque eu quero saber se essa empresa está encalacrada ou não. Tirando a sede da empresa em Niterói. Mas a empresa tem negócio no Rio de Janeiro, então eu vou tirar do Rio de Janeiro também. E assim, o volume de certidões aumenta. Quando a gente está numa operação 1 para 1, um vendendo, um comprando, tá mole. Agora, quando a gente começa a avançar para operações de alto valor econômico, em que você tem um grande volume de operadores dessas operações imobiliárias, em que você tem, sei lá, 7 herdeiros de um lado vendendo, 8 pessoas adquirindo do outro lado, uma confusão generalizada, o custo dessas certidões começa a ser muito grande. E como o vulto das operações é muito grande, o medo da caracterização da fraude de execução leva o adquirente a fazer cada vez um estudo mais aprofundado, tirar mais certidões. Isso vai elevando o custo. E sem eficiência real. Porque, no final das contas, se o cara tiver uma bendita ação lá no rincão do Acre, em teoria, a fraude de execução poderia se caracterizar. Ah, Gabriel, mas como é que o adquirente vai saber que o cara tem uma ação no rincão do Acre? Vai que o cara é dono de uma grande empresa que tem operações lá. O juiz de direito, com uma análise subjetiva de má-fé, que estava lá no artigo 375 do Código de Processo, na súmula 375 do STJ, poderia entender que aquele cara deveria ter procurado saber onde aquele cara tinha negócio. Então, a gente tinha um risco latente no mercado muito grande, e as certidões elas não solucionavam esse problema, elas não tinham a capacidade de dar paz a esse problema. E aí nós chegamos à medida provisória 1085. A medida provisória 1085, aqui eu falo isso
sem nenhum apelo ideológico, ou seja lá o que for, ela é uma medida provisória que vai de encontro a um anseio do mercado imobiliário, que já tinha colocado em xeque há muito tempo a necessidade das certidões, ou a eficiência real das certidões. Eu, por exemplo, era um que brigava muito, e tenho muitas ações que envolvem fraude de execução, eu brigava muito pela validade da 13.097. Que faz sentido, especialmente com a medida provisória que cria o CERP, que facilita o processo de ingresso de informações no Fórum Real, né? Que você concentrasse os atos na matrícula. Porque existe uma deturpação, existe uma perversidade que a gente precisa desfazer, na minha visão, que é a seguinte: adquirente não é babá de credor. O que isso quer dizer? É o credor que tem que correr atrás do crédito dele. É o credor que tem que fazer ingressar no Fórum Real as prerrogativas creditícias dele, não é o adquirente. A gente tem uma inversão de lógica, quer dizer que todo adquirente é fiscal do crédito dos outros. Porque se eu tenho que ficar tirando certidão para saber se não tem um potencial terceiro sendo afetado, em concreto, sendo que esse credor tem como fazer ingressar no Fórum Real aquela informação. Eu não estou falando, por exemplo, de uma situação possessória, em que é quase impossível para quem está adquirindo uma dinâmica possessória qualquer, uma operação possessória, é muito difícil você fazer ali uma anamnese concreta, você vai ter que correr atrás. Então o cara vai correr atrás, ele vai buscar informação, ele vai perguntar para a vizinha, ele vai fazer isso. Porque o credor não tem opção. O dono da posse originário não tem como ficar registrando em algum lugar que ele é o dono da posse. O credor, um crédito, especialmente um crédito judicializado, tem 577 mil maneiras de fazer ingressar no Fórum Real a informação. Eu trago aqui alguns exemplos. Artigo 828 do Código de Processo Civil, que fala que o despacho que aceita, que admite a execução pode ser levado a registro. A hipoteca judiciária, a sentença, independentemente da autorização do juiz, pode ser levada a registro para fins de hipoteca judiciária. Ação persecutória. Ou seja, uma gama de situações que permitem que o credor haja de forma diligente e faça ingressar no Fórum Real aquela informação. E, claro, os atos de penhora aí são os mais clássicos, disponibilidade de penhora, etc. Bom, tendo em vista essa perversidade, o que me parece que acontece com a ideia de fundo da medida provisória 1085, que foi convertida em lei pela lei, que foi convertida na lei 14.382. É dizer o seguinte: olha, a gente tem que fazer valer a concentração dos atos na matrícula. Isso tem que se tornar uma realidade. Mas o que não significa dizer que eu não possa ter, em concreto, um adquirente que age de má fé. E que pode se caracterizar a fraude de execução. E que pode não só se caracterizar a fraude de execução, como também pode se caracterizar a fraude contra credores, que são institutos primos, mas não são iguais. Então, veja uma situação interessante. Imagine que eu sou sócio do EG, e sei que o EG está todo encalacrado. Eu, para ajudar o EG, encalacrado, inclusive, por dívidas da nossa sociedade, porque ele é avalista de uma das dívidas da nossa sociedade. Aí eu, Carlos Gabriel, compro um imóvel do EG e não tiro certidão nenhuma. Neste caso concreto, o Carlos Gabriel não está agindo de má fé? Claro que tá. Nesse caso, vai para fraude de execução? Vai. Mas não é porque ele tirou a certidão, não. É porque ele, sabidamente, desenvolvia uma operação que tinha por intuito fraudar terceiros. Ele sabia que o EG estava todo encalacrado. Ele tinha conhecimento disso. Um parente, um negociador, quanto mais, nós temos situações concretas em que a fraude de execução pode se caracterizar, independentemente de certidão. Porque eu concordo e acho que deve se manter o entendimento de que para haver fraude de execução deve haver uma fé. Senão a gente cria um obstáculo quase intransponível à circulação de riqueza. O imóvel, ele tem que circular. O imóvel é uma das riquezas mais relevantes que a gente tem no nosso ordenamento. Então, vejam que coisa interessante, né? Como é que a gente tirava a certidão, como é que a gente desassociava a certidão dessa vinculação à boa-fé ou não? É o que aconteceu com a Lei 13.097, alterada agora pela Lei 14.382. Então, olha como é que ficou a redação, primeiro do inciso 4º. Somente será oponível ao adquirente aquelas situações que estiverem averbadas, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial
possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso 4º do caput do 792. Então, o que fez a lei? O que fez a medida provisória? O que fez a lei? Ela regulamentou a previsão processual do 792. Ela diz, olha, do ponto de vista registral, o 792 ganha forma, se densifica por meio de uma averbação. Porque nós temos a concentração dos atos da matrícula como uma regra primária para a verificação de fraudes ou não. Então, olha que coisa interessante. Com a redação da Lei 13.400, da Lei 14.382, alterando a 13.097, passam a somente ser oponidos aos adquirentes. 1. Os registros de citação em ações pessoais por reais de persecutórios, ou por pessoais de persecutórios. A averbação da constrição judicial, a averbação de uma restrição administrativa ou convencional e a averbação mediante judicial da existência de um outro tipo de ação. Então, eu passo a ter que concentrar nos atos de matrícula, eu passo a concentrar na matrícula um único elemento de investigação do adquirente. Mas vocês podem me dizer, Gabriel, mas isso não basta. Porque eu ainda tenho o texto da 792 e eu ainda tenho, em grau de subjetividade, um juiz capaz de dizer que não tirar certidões é um ato de má-fé. Poxa, porque é tão baratinho tirar certidão? Por que não vai lá e tira a certidão? Afinal de contas, em nível de mercado, as certidões são tiradas com sinal. É verdade. Bom, como se solucionou esse problema? Se introduziu 2 parágrafos no artigo 54, e o parágrafo que mais me interessa é o parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º. Para validade. Estamos falando de fraude contra credores, que leva à anulação do negócio. Por mais que exista uma divergência doutrinária, se anula, ele fica, não importa. Estamos falando aqui, validade é fraude contra credores. Então, para a caracterização da fraude contra credores, ou para a eficácia dos negócios, eficácia, estamos falando de fraude de execução, porque a fraude caracterizada já é uma eficácia do negócio do credor em relação ao adquirente. Ou seja, o adquirente não pode se defender do avanço do credor sobre aquele bem. Para a validade e eficácia dos negócios jurídicos, a que se refere o caput deixativo, ou para a caracterização da boa-fé do terceiro adquirente, não serão exigidas, inciso 2º, a apresentação das certidões forenses ou distribuidores judiciais. Então, o que fez a lei? A lei tirou do judiciário a capacidade de entender o ato de não tirar certidões como um ato de má-fé. Porque ele diz o seguinte, não perde a sua característica de boa-fé aquele que não tira certidões. O requisito que era, então, subjetivo, passa a ser um requisito objetivo. E, portanto, o adquirente que não tira certidões, por esse fato isolado, não pode ser entendido como um adquirente de má-fé. E se não é adquirente de má-fé, não se caracteriza fraude de execução. Porque para ter fraude de execução, pela súmula 375, eu tenho que ter má-fé. Isso nos deixa um pouco perplexos, porque nós, até o momento, vivemos num mercado em que a gente tira certidões com a certeza de que o dia amanhecerá. Qual é a grande questão que a gente tem, então, daqui em diante? Isso significa que o Carlos Gabriel aqui está dizendo que não precisa mais tirar certidão nenhuma? Não, é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, se eu tiver uma determinada situação jurídica que me leve a crer que não há nenhum motivo para desconfiar da idoneidade financeira daquele que está vendendo bem, o fato de eu não tirar as certidões não poderá me ser oposto para a caracterização da minha má-fé e, por consequência, caracterização de fraude contra credores ou caracterização de fraude de execução. Mas, se eu estiver diante de um cenário concreto, por exemplo, eu sou sócio do Hélio, como eu disse, nesse caso as certidões fariam necessárias, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque aí a fraude estaria caracterizada, não porque se tirou certidões ou não, mas estaria caracterizada porque a minha má-fé está caracterizada. Então, o que faz a lei numa última análise? Ela desfaz a lógica paternalista que a gente até então tinha e joga para o credor o ônus de provar que o adquirente está de má-fé. E não vai adiantar ao credor alegar que o adquirente está de má-fé porque não tirou certidões.
Porque a lei agora é taxativa em dizer que isto não é um elemento que descaracteriza ou que afasta a presumida boa-fé que ele tem. Então, o que nós temos hoje? O que essa lei nos indica? Que a partir de agora os credores terão que ser o triplo de diligentes em relação aos seus créditos. E terão que ser seletivos em relação aos seus créditos. Porque a partir de agora, a gente sabe muito bem, todos esses atos têm custo. Então, o credor não vai averbar o crédito dele em 70 imóveis diferentes. Ele vai selecionar os mais líquidos, os mais acessíveis, os mais adequados e vai buscar averbações ali. Ah, mas Gabriel, e o acesso à justiça? Pede gratuidade. Tudo isso é possível. A ideia da lei não é prestigiar a fraude. Como alguns disseram, não, essa lei prestigia a fraude. Não, ela não prestigia a fraude. Até porque a fraude, arquitetada em conjunto com o adquirente, pode ser provada pelo credor. E eu, na qualidade de juiz, uma vez que o elemento, imaginando que eu seja juiz, uma vez que o elemento que eu tinha para caracterizar essa má-fé, que era o não tirar certidões, deixa de ser um elemento que eu posso usar para fazer a adjudicação, para fazer o elemento de caracterização dessa má-fé, eu passaria a ser um juiz muito mais aberto a outros elementos de prova. A gente muitas vezes não tinha nenhum tipo de eco no judiciário. Por exemplo, essas situações de sócio comprando de sócio, irmão comprando de irmão, a gente muitas vezes ia para o judiciário ignorava isso. A partir de agora, esses elementos de prova passam a ser relevantes. Mostram que eu tenho um credor que está lutando para caracterizar uma má-fé. Então, vejam que coisa interessante. O fato de eu não averbar na matrícula do imóvel significa dizer que esse adquirente necessariamente não poderá sofrer a fraude de execução? Para mim, é não necessariamente. Se ficar demonstrado que houve uma má-fé desse adquirente, mesmo que eu não tenha averbação, eu ainda assim consigo admitir que exista a fraude de execução, porque o texto do 792 não mudou. Agora, se eu não tiver elementos, se o credor não tiver nenhum elemento de prova que consiga encaminhá-lo na direção da caracterização da má-fé, o mero fato do adquirente não tirar as certidões não caracteriza má-fé. Mantém-se presumida a boa-fé dele. De maneira conclusiva, sobre esse primeiro tópico da Lei 14.382, as certidões deixaram de ser necessárias? Sim, deixaram de ser necessárias. Hoje nós podemos com segurança fazer operações sem tirar as certidões forenses. Porém, fica a ressalva de que aquele que orienta, aquele que está fazendo o acompanhamento daquela operação imobiliária, a importância do advogado e do corretor nessas operações, aquele que está fazendo, se identificar que existe alguma razão, que existe alguma causa para aquele adquirente ter conhecimento de algum fato que possa importar em fraude, ele, por cautela, pode tirar as certidões. Por cautela, não por obrigação. É claro que vão ter operações que eu ainda vou querer tirar a certidão. Digamos, eu tenho um grande player do mercado. Esse grande player do mercado provavelmente está todo encalacrado com a ação. Será que vale a pena o risco de eu não tirar nenhuma certidão? Será que o juiz vai entender que eu deveria saber aquela informação? E por que a gente tem que se preocupar com a notoriedade? Porque a notoriedade, por mais que ela não seja um elemento de vinculação à fraude de execução, ela é um elemento de vinculação à fraude contra credores. Deixa eu colocar aqui no Código Civil. Olha o que diz aqui o artigo 108. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória. Então, a notoriedade de insolvência, é um elemento de investigação obrigatório. Se eu tenho um devedor insolvente, eu tenho um cara que eu sei que a empresa dele foi à bancarrota, faliu, quebrou. O cara é notoriamente insolvente. Antes de eu fazer a operação, é melhor tirar as certidões. Porque se eu não tirar, não tiver nada gravado ali, mas aquela insolvência for notória, isso pode caracterizar eventualmente uma potencial má-fé minha. Eu estou diante de uma situação de insolvência notória. Agora, o cara é funcionário público, está tudo caminhando direitinho, não há nada indicativo, eu preciso tirar a certidão? Não. A princípio, não. Por aqui também, se houver motivo para ser conhecido ou contratante, que é aquelas relações interpessoais que eu comentei, sócio, irmão, parente, amigo, seja lá o que for. Mas importantíssimo,
De quem é o ônus dessa prova? Do credor, aquele que alega a fraude. Então, assim, a gente teve uma virada conceitual, aquela visão bem significativa, que, na verdade, só aprofundou, melhorou, otimizou o que já estava previsto na 13.097 e que hoje vai importar, na minha visão, uma grande economia para operações imobiliárias. É um custo operacional que se modifica e, por consequência, práticas de mercado vão se modificar. Volto a dizer, é muito comum que se pague um sinal só para tirar certidão. Se a certidão deixa de ser um elemento necessário, a gente talvez tenha um custo de transação muito menor para operações daqui em diante. Mas, assim, o ponto fundamental é, como toda boa lei no Brasil, ela tem que pegar. Então, essa prática tem que ser introjetada no mercado. E cabe a gente começar a introjetar. E aqui se justifica, na minha opinião, o advogado cobrar bem pela assessoria imobiliária. Porque ele vai passar a fazer a seguinte avaliação. Vale a pena tirar certidão? Não vale a pena tirar certidão? Se você for alguém que vire e tire certidão para todo negócio, amanhã ou depois, o seu cliente vai virar para você e falar assim, pô, eu tenho um outro advogado que falou para mim que eu não preciso tirar certidão e você está me obrigando a gastar dinheiro aqui à toa. Eu quero tirar certidão quando eu preciso, eu quero gastar dinheiro quando eu preciso, não quando eu não preciso. Porque olha que coisa desgastante. Ficar tirando certidões ou não. E só para finalizar esse ponto, eu gosto de contar uma história que é uma situação de diligência, de cautela ao contrário, que aconteceu muito interessante de um procedimento que a gente patrocinou. Uns anos atrás, um corretor de imóveis foi processado pelo seguinte: tirou as certidões, veio na certidão uma ação de família, de guarda. Veio na certidão forense. E o corretor, quando viu uma certidão, falou assim, não faz negócio não, porque tem ação. Cara, o negócio não foi feito. Passado um tempo, o cara que não fez o negócio falou assim, olha, eu perguntei para uma pessoa, a pessoa falou que essa ação não tinha nada a ver. Era uma ação de guarda. Eu perdi o negócio por tua culpa. O cara foi processado e, em primeiro grau, o cliente ganhou. Recebeu a indenização. Houve uma análise errada, equivocada do conteúdo daquela certidão. Então, a gente não pode confundir, eu acho que isso é muito importante. A gente não deve confundir medo de cautela. Eu não posso olhar para uma certidão e ter medo do que está escrito ali e não fazer a operação. Tem que olhar a certidão, analisar, se ela for necessária, entender o que está ali e sim agir de maneira cautelosa ou não. Ou olhar para o contexto da operação imobiliária e fazer ou não uma diligência razoável. E, mais importante, sempre informando o cliente. Sempre deixando o cliente bem informado daquelas situações. Bom, em relação a esse item da 13.097, eu encerro. E aí, Vitor, eu não sei como você quer proceder. A gente tira dúvidas agora, comenta agora, ou eu passo para a agitação compulsória? Agora? Então vamos agora. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos agora. É sobre essas certidões forenses. No Rio de Janeiro, as certidões forenses seriam só o primeiro ou quarto distribuidor. Aí eu poderia só liberar essa primeira e quarto, mas as certidões de Justiça Federal e de Receita Federal, elas são obrigatórias? Ou elas estão nesse meio também? Como é que eu... Elas estariam nesse meio também. Se a gente for aqui no texto do artigo 54, se a gente for aqui no texto do artigo 54, olha quais são as certidões que a lei me permite não tirar para não caracterizar a má-fé, né? Obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões, além dos requeridos no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 7.433, que é a lei que trata da lavratura de escrituras, né? Então, por exemplo, algumas pessoas me perguntam, interdição de tutela você tem que tirar? Tem. Interdição de tutela é Estado, é capacidade de pessoas. Estou avaliando validade, estou avaliando capacidade para praticar o ato. Agora, certidões fiscais, a princípio, né? Algumas certidões fiscais, certidões de bens ajuizados, certidões forenses de uma maneira em geral, não seriam mais necessárias. Só que as certidões de débitos fiscais são certidões gratuitas. Então, eu te digo assim, com sinceridade, eu tenho minhas dúvidas de como que o tribunal vai tratar das certidões gratuitas. As gratuitas, realmente, o trabalho para tirar é só tirar. Mas a nona não é. Não, então. Por isso que eu estou falando, eu acho que a gente vai ter uma divisão no judiciário daquelas certidões que são gratuitas e das certidões que não são gratuitas. Acho que vai haver esse embate. Em sentido o seguinte, olha, a lei não te obriga a tirar a certidão paga, mas é gratuita.
Vai garantir. Pela literalidade da lei, eu te diria que não é necessário. Mas eu acho que ainda, vamos imaginar, no movimento de transição, eu estou orientando a não tirar as pagas só. Quando não é necessário, não tirar só as pagas. As gratuitas eu ainda... Até a nona você não aconselha não tirar? Até a nona eu estou aconselhando não tirar. Que é das execuções fiscais. Né? Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta. Esse tema seja uma tonelada de perguntas. Mas o tempo é curto. Então é o seguinte, eu aprendi lá na faculdade que a fraude a credor é direito material e a fraude de execução é direito processual. Perfeito. Muito bem. Para que ocorra a fraude a credor, tem que ter dois elementos. O evento que é a insolvência, não é isso? E o concílio fraudes, entre o alienante, devedor e o laranja, ou lá Quem seja quem for. Exatamente. Então, seja para revogar essa escritura, a ação paulina, é isso? Que é uma Tá ação certo? Eu não raríssima. quero te chamar conhecimento, eu só quero refrescar aqui a minha culpa. Enquanto que a prova de execução, o elemento é quando o juiz aceita a ação, não é a distribuição. Né? Manda citar, não é isso? Não é distribuição. Em teoria, sim. Não é, a ação não é inepta, não é improcedência eliminada do pedido, então manda citar. Aí sai aquela certidão, né? Aquela certidão para verbalar no... Se quiser verbalar. É isso? Na prova de execução, o ato é ineficaz. Perfeito. O bem volta pro devedor? Não, fica com a adquirente, mas fica com o adquirente, mas o credor pode afetar o bem. Pode afetar o bem. Então, é isso aí, né? Perfeito. Continua a mesma lógica. A ação pauliana, como você colocou muito bem, a ação pauliana é uma ação que eu tenho 8 anos de advocacia. Eu nunca vi uma ação pauliana na minha vida. Por quê? Porque o concílio fraudes é uma prova quase impossível de você ter, então é muito difícil. Onde você tem a ação pauliana que a gente consegue caracterizar? Nós temos, e aí não é ação pauliana, nós temos situações de caracterização de fraude, quando você tem falência, que aí na falência você tem a notoriedade para caracterizar, e os raros casos de ação pauliana é quando há notória insolvência. E aí a notória insolvência, tem gente que sustenta que a notória insolvência é a inscrição daquela declaração de insolvência que está prevista lá no Código de 73, que não é que assim, não me parece que o Código Civil tenha pretendido isso, né? Que você só possa dizer que alguém é insolvente depois que você tem uma insolvência decretada. Isso é outra coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi ninguém declarado insolvente realmente, assim, só em teoria. Mas a caracterização da insolvência notória, ela é um ônus que caberá ao credor provar. Olha, essa operação não poderia ter sido feita porque eu sei que o Vitor estava quebrado. Isso é notório, saiu no jornal, todo mundo que conhece o cara sabe disso. Você é da cidade do cara, o cara estava quebrado na cidade, todo mundo sabia disso, eu tenho que comprovar. É nesse imbróglio probatório que vai existir o debate da fraude contra credores. Mas o que é interessante aqui, que eu acho que chama muita atenção, exatamente para abarcar tanto a fraude contra credores quanto a fraude de execução, é que o parágrafo 2º fala em validade e eficácia. Porque se a fraude contra credores desafia a anulação do negócio, eu estou discutindo validade do negócio. E a fraude contra credores, como ela desafia a ineficácia, eu estou discutindo etapa processual. Eu estou discutindo manutenção da condição de proprietário ao adquirente, mas possibilidade de afetação pelo credor. Então, o parágrafo 2º amarrou tanto a fraude contra credores quanto a fraude de execução num marco só para dizer o fato de eu não tirar certidões não caracteriza nem fraude contra credores, nem fraude de execução. Trocando em miúdos, concilium fraudes não se caracteriza por você não tirar certidão. Isso não é um elemento que integre o requisito concilium fraudes da fraude contra credores. Entendeu? Então, assim, como eu estou dizendo, a gente está falando aqui de um giro conceitual brutal no que a gente tinha até então de lógica de segurança jurídica de negócios.
É uma mudança significativa. E, volto a dizer, o desafio é introjetar isso no mercado, é convencer o mercado de que agora nós temos minimamente segurança de avançar. Não vislumbro aqui numa primeira análise nenhum tipo de inconstitucionalidade, não vislumbro. E aqui, só para a gente deixar bem claro, quais são os documentos que são obrigatórios, né, que seriam aqui a obtenção prévia, além daqueles requeridos no parágrafo 2º do artigo 1º. O tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório do imposto de transmissão, certidão fiscal, certidão de propriedade e de ônus reais, ficando dispensada a sua transcrição. Então, o que a gente teria que apresentar? Certidões fiscais, que não são as certidões de feitos fiscais, que é diferente. Certidão fiscal é CND, declaração de não haver débito, né? Certidões fiscais, certidão do próprio imóvel, né? A ônus do próprio imóvel, e a certidão de imposto pago. Seriam só esses os documentos necessários para você lavrar um negócio imobiliário. Estou fora. Peço tudo. Pois é isso que a lei está dizendo que a gente não precisa mais Se pedir. me permite, eu ainda verifico se transitou em julgado uma sentença condenatória penal, porque o tipo que transitou lá, ele é cobrado no simples, não é isso? Sim. Ninguém pede isso. Ninguém pede. E outra coisa que me preocupa muito é o escrevente, para tirar, com todo respeito, tirar o dele da reta do tabelião, o comprador tem ciência da distribuição. Chegou num ponto Já tirou da reta. Chegou num ponto interessante. Porque, doutor, você me perdoe, eu faço isso de vez em quando. E o cliente fala assim, doutor, quanto é que você cobra para dar uma olhadinha? Molhadinha? Eu não faço. Molhadinha e certidão, pegar o copo de uísque e jogar em cima da certidão, das certidões? Nada disso. Aí o que ocorre? Eu disse, não, inclusive eu quero o nome do condomínio CNPJ, para ver se o condomínio não tem débito, que o comprador não está sabendo. Passado 2, 3 meses, é condenado lá na Justiça Trabalhista, por débito trabalhista, vai rachar para a unidade, sim, não é isso? Sim. Então, peça esse negócio também. E o que eu acho é que o corretor, o vendedor e o cliente que está comprando, eles fazem esse trio, faz uma pressão em cima do advogado. Tem que ser para ontem. Eu estou cansado de ver imóvel, esse imóvel é do meu sonho, eu estou com pressa, o corretor quer ganhar a corretagem. Então, eu falei assim, agora, recentemente, o funcionário lá do imóvel não. Falei, olha, eu não vou fazer nada disso não, porque o senhor está me pagando, está jogando a responsabilidade civil no meu colo. Desculpe. Se der ele lá na frente, olha, desculpe, viu? Você vai querer cortar a cabeça de cima e a cabeça de baixo e não na ordem. Porque eu dormi nisso, cochilei naquilo. Não é assim, doutor? Desculpe eu falar, mas... O que a gente está tentando trazer aqui, o que a gente está trazendo aqui necessariamente a lei teve uma alteração significativa e que as certidões não são mais necessárias, mas a diligência continua existindo. Mas é o que a lei diz. Estou aqui transmitindo a alteração e eu sustento. Eu já estou fazendo operações sem a necessidade de certidões, avaliando em concreto o caso, para evitar risco. Agora, é claro, como eu estou dizendo, eu tenho uma situação de notória insolvência. Nesse caso, é óbvio que eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque aí a notória insolvência me vincula. Porque eu posso caracterizar por notória insolvência, conseguir um fraude para pedir uma fraude contra credores. Ou essa notória insolvência, a soma dos elementos, notória insolvência, não tirar certidão, pode ser que para o juiz de direito, ele entenda que aquilo ali é um caracterizador de má-fé e aí a possibilidade de se caracterizar fraude de execução. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a partir de agora, por lei, não tirar certidões não significa má-fé. Não tirar certidões é um direito, uma prerrogativa da operação imobiliária. Se eu vou tirar certidões ou não, é porque eu tenho do lado de cá um advogado competente analisando o risco, falando, olha, esse caso aqui é legal a gente tirar certidão, eu dei uma levantada, esse cara tem muita ação judicial, está esquisita essa história, vamos ver. Agora, eu estou diante de uma operação que a gente recentemente ajudou a processar. O cara é funcionário público, de alto escalão, matrícula do imóvel toda certinha,
CNDs todas limpas, precisa tirar feitos cíveis. Quem estava vendendo era ele, a esposa, eu falei assim, não precisa tirar feitos cíveis, vamos fazer operação sem feitos cíveis, não há necessidade. Porque não havia nada que indicasse, que me levasse a crer que havia qualquer correlação entre ele e quem estava vendendo, que aí é o que pode caracterizar o concílio em fraude. Não havia nenhum elemento que eu pudesse vislumbrar em que esse credor poderia buscar a prova de uma eventual má-fé do meu adquirente, que era o meu assistido naquele momento, né, que eu estava representando, e a gente assim processou a operação. O leitor ficou desesperado. Não, mas vai tirar certidão? Não, não precisa. E aí eu mostrei ao meu cliente, olha, é o que diz a lei. Você quer tirar certidão? Pode tirar, não tem problema nenhum. Pode tirar. Mas eu estou te orientando que isso não é necessário. A escolha do cliente, a informação é para o cliente. Eu apenas mostrei para ele a lei, olha, a lei hoje não existe, nós estamos numa situação assim, eu não vislumbro nenhuma necessidade. O senhor gostaria de tirar? Que a partir do momento que você tirar a certidão e você tomar conhecimento que existe alguma coisa ali, você não pode fazer a operação mais. O senhor quer correr o risco de não fazer a operação? Ah, não quero correr esse risco. Então vamos tirar a certidão. A certidão não é obrigatória. Não há nada que nos leve aqui à necessidade de tirar as certidões. Mas a gente está embasado na lei. Parágrafo 2º, parágrafo 1º. Além disso, você deve ter algum compromisso com ele falando sobre isso assinado, né? Foi o que eu disse. O cliente tem que estar totalmente informado. Não, porque depois ele vai falar que você não viu isso. Troca de... A gente tem... Sempre que a gente assessora uma operação imobiliária, a gente tem um termino de compromisso com o cliente, explicando para ele o seguinte, olha, o meu trabalho aqui é um trabalho de meio e não de fim. Então, por mais que eu faça o melhor trabalho do mundo, mesmo assim, ainda pode um juiz maluco ir lá e bater o martelo. O juiz trabalhista, ele sabe, volta e meia. Mas isso quer dizer que o advogado foi incompetente? Não, é que o juiz trabalhista é problemático. Muitas vezes não ele faz. A gente não tem como prever todas as situações. Eu queria saber essa questão trabalhista. Ali você fala sobre as certidões obrigatórias que tem os fiscais. Sim. Imposto de renda. E certidão fiscal e INSS, sociais, a gente também tiraria. Né? Então, débitos federais, INSS fiscal, débitos municipais, CND de débitos municipais, e, a princípio, claro, ITB, pagamento de TBI, imposto de transmissão. Mas a certidão que hoje, que antigamente ninguém tirava, mas que hoje todo mundo tira, são os feitos trabalhistas. Sim. Que tem. Pela lei, não precisa mais. Minha opinião, eu ainda tiro o feito trabalhista. O juiz trabalhista. Porque cabeça de juiz trabalhista. O trabalhista vai lá e manda pegar e acabou. Concordo, então. Aí é a questão do que eu disse, introjetar no mercado e ter uma regra de transição. A trabalhista, ela é um universo paralelo, ela existe ali ela existe em destaque, né, como diz, ela existe em destaque da legislação. Então, a trabalhista eu ainda tiraria. Mas, e aí, obviamente, isso vai ter que potencialmente ser introjetado nas normativas, nas ordens de serviço, nas orientações em nível de tribunal. Eu adoraria, do ponto de vista acadêmico, ser o advogado que vai lá e gera um precedente no TST dizendo que não precisa, mas eu não vou arriscar ser esse advogado, não. Eu deixo um colega mais corajoso e adiante. Mas, assim, em tese, pelo que diz a lei, não é necessário. Eu vou nessa linha do Hélio, eu faço mandar tirar informações para saber se os vendedores teriam empresas. Porque se tiver empresa, eu também vou querer fazer a busca, né? E muitas vezes, um título, você pegar o Serasa, você descobre que ele tem um título que não foi pago no Banco Itaú, não está ajuizado, ele está devendo lá R$50 mil. E o banco, evidentemente, daqui a pouco vai entrar com o processo. Então, essa parte, vamos dizer assim, concordo com você, mas dependendo do cliente, ele vai assinar um termo que ele assume a responsabilidade de não tirar essas certidões. Eu acho que essa não tirar as certidões também tem muito a ver com a oportunidade do negócio. Se o comprador tem interesse e ele vai assumir o risco, aquele empresário que assume o risco, não aquela pessoa que vai comprar a casa, que é a única casa que vai morar e tal, Sim. mas o cara, ele
Ele joga essa questão de não tirar as certidões porque é um risco dele e é um risco calculado, que ele vai calcular e vai falar, olha, o frente boa fé está aqui. Tá certo. E a ideia, volto a dizer, a ideia de fundo é uma lei que faz um giro conceitual. Então, a gente vai ter uma etapa de transição longa, a gente vai fazer um teste de aderência disso na jurisprudência, como que a jurisprudência vai interpretar esses dispositivos, mas o texto, na sua literalidade, na minha visão, na sua finalidade, ele é bem claro de que certidões hoje não são uma obrigatoriedade, elas são uma avaliação. E isso justifica o meu trabalho como advogado. De avaliar em concreto se eu tiro ou não tiro, quais eu tiro, por que eu tiro. Doutor, até então, Só um minutinho, só. É que nós temos um outro assunto muito bom para falar, e o adiantado da hora já são 7 horas. então tá. Nós poderíamos trocar já o assunto, e você poderia tirar essa informação depois com... Mas eu só queria colocar rapidamente. Até então, quando é possível, eu combino com o vendedor o seguinte: o comprador vai tirar as certidões e o senhor vai pagar. E tem certidões fraudadas também. Vai lá na Central do Brasil, não sei qual é a sala, vai lá compra aquelas certidões, já passei por isso. Teve uma pergunta, deixa eu responder aqui, não é de qual número da lei? Ah, sim, a lei que trata das certidões obrigatórias. Não, vamos lá. A lei que trata das certidões obrigatórias é 7.144, que é a lei que trata dos atos notariais. Mas a lei que a gente está debatendo, que trata do artigo 54 e 55, é a lei 13.097, alterada pela lei 14.382. Vamos para o próximo. Então, mudando de água para o vinho, uma outra alteração que foi trazida, eu como fiz nessa primeira etapa aqui, pretendo ser o mais prático possível, é tratar da adjudicação compulsória extrajudicial, que é uma das alterações assim, mais interessantes, mas que eu lamento dizer que, na minha opinião, o texto foi muito infeliz, porque ele criou muita dúvida. E, inclusive, a gente recentemente, pela Comissão de Direito Imobiliário da OAB-RJ, pela Comissão do OAB-Barra, fomos para uma... E pela Comissão do IAB, fomos para uma conversa com o Dr. Sérgio, que é registrador imobiliário, presidente da ARID, e apresentamos para ele uma gama de dúvidas e de sugestões, inclusive, para a atualização das ordens de serviço, que são aí pauta do dia dentro da corregedoria, para ver se a gente conseguir organizar um pouquinho melhor a dinâmica da adjudicação compulsória extrajudicial. Só para a gente lembrar rapidinho, o que é a adjudicação compulsória? Né? A adjudicação compulsória é uma prerrogativa que o promitente comprador tem de, se tiver quitado o preço, na negativa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva, buscar o judiciário para a outorga de um comando judicial que transforma aquele título em titulado a registro, né? Que transforma, por meio de sentença, leva a registro a titulação de propriedade. Para ficar claro, a adjudicação compulsória está prevista nos artigos 1417 e 1418 do Código Civil. E por mais que o texto 1417 nos leve a crer que só tem direito a promover a adjudicação compulsória quem tenha registrado a sua promessa, a súmula 239 do STJ, que é uma súmula anterior ao Código Civil, mas que já foi testada algumas vezes sobre a vigência do Código Civil de 2002 e continua em vigor, né, continua em pleno vigor, é uma súmula que vem dizer o seguinte: a promessa de compra e venda não registrada também dá direito de adjudicação compulsória. Então, o que nós tínhamos até então no ordenamento era: por meio da adjudicação, por meio de uma escritura, seja ela particular ou pública, de promessa de compra e venda, com quitação de preço, e havendo a prova, depois de citação nos autos, de que não foi outorgada a escritura definitiva, o juiz poderia suprir a vontade do promitente vendedor e, por meio de sentença, obrigar ao registro da propriedade. Tem um parênteses que vale a pena fazer, de que existe no nosso ordenamento um tipo de promessa de compra e venda que, com prova de quitação, vai direto ao registro de propriedade. Que não é uma situação de adjudicação compulsória, é uma situação de registro a pieges, que é o que está previsto lá na nossa lei 6766. Lote, né? Que trata dos loteamentos. Então, a lei 6766, ela fala da possibilidade de registro, da promessa de compra e venda
para fins... Ela fala de registro da promessa de compra e venda para fins de transmissão da propriedade imediata, desde que eu tenha, junto dela, a prova de quitação. Eu não sei se eu vou achar aqui, tomado de cabeça. Aqui, você põe isso. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar, depois mando. Depois eu vou achar. Depois eu vejo. Aqui. Acho que é esse aqui. Se aquele que se obrigou a cumprir o contrato de compra e venda não cumpriu a obrigação, o credor poderá notificar o devedor por autógrafo do contrato, oferecimento de impugnação, sob pena de procedência ao registro do IPEA com o contrato, passando as relações principais serem regidas pelo contrato padrão. Exatamente. Então, eu tenho aqui uma situação interessantíssima. Previsto no artigo 27 e na Lei 6.015, lá no artigo 167, eu tenho a possibilidade de levar a registro a promessa de compra e venda quitada de lote. Instrumento particular. Instrumento particular. Promessa de compra e venda quitada de lote. E aí, nós tínhamos registradores que já lutavam, que já levantavam a bandeira da possibilidade da adjudicação compulsória por analogia à 6766. Argumentando o seguinte, olha, a 6766 me diz que se eu tiver quitação, eu posso fazer a adjudicação. Então, por que eu não poderia? Por que eu não poderia fazer isso? Por que eu não poderia fazer isso com imóveis? Por que eu não poderia fazer isso com outros tipos de promessa? Bom, a razão de você não poder fazer isso é porque o registro de imóveis ele trata de atos formais. Então, a lei, para fins de loteamento, trouxe essa concepção, até porque nas operações de loteamento, diferente das operações de incorporação, que é onde a gente vai viver mais esse problema, deixa eu ir para aqui, que é onde a gente vai viver mais esse problema, a gente não necessariamente tem problemas do tipo, no caso do condomínio, de uma promessa de compra e venda e cessão de direitos aquisitivos, porque eu ainda estou em fração ideal, eu ainda não tenho o imóvel devidamente matriculado, eu só vou ter matrícula depois, na hora de eu otorgar a definitiva, é que eu vou definir qual é a matrícula do imóvel. Então, por conta dessas peculiaridades, havia uma resistência, na minha opinião, totalmente aceitável, de que não se fizesse adjudicação compulsória de outra coisa que não, de que não se fizesse extrajudicialmente transferência de propriedade por meio de promessa quitada, salvo nas hipóteses previstas na lei. Então, a gente só podia recorrer ao judiciário, a gente só tinha o judiciário para fazer a adjudicação. Só que, no entendimento, e aí, na minha opinião, correto, de que se presente todos os requisitos, o trabalho do juiz, no momento de dar a sentença da adjudicação compulsória, era meramente avaliar a presença ou não de requisitos formais, as partes estão aqui, o preço está aqui, está quitado, não está quitado. Na linha do que nós já fazemos no uso capião extrajudicial, na alienação fiduciária, no inventário extrajudicial, no divórcio e partilha extrajudiciais, se entendeu que, se eu tiver um cenário em que estão presentes todos os requisitos para uma adjudicação, e aí que a gente vai ver quais são os requisitos que o legislador entendeu como necessários, se eu tiver todos os requisitos, eu posso fazer extrajudicialmente a adjudicação compulsória. Isso aqui é uma lei, é um dispositivo, que é o 216B da Lei de Registros Públicos, que a gente tem que fazer pegar para ontem, porque isso aqui vai ajudar a gente a regularizar um volume imenso de situações jurídicas que acabaram não sendo regularizáveis por uso capião por conta de um entendimento que vem esculpido no provimento 65 do CNJ, que dizia que o uso capião não pode ser utilizado para burlar outros procedimentos viáveis. Então, a gente se depara em muitos casos de uso capião extrajudicial, por mais que, na minha visão, essa leitura seja uma leitura equivocada do provimento, mas que é uma leitura que se faz, dizendo o seguinte, não, se você pode fazer adjudicação e tem imposto para pagar, você não pode usar capião. Porque senão você está burlando o fisco. E o uso capião não pode ser um instrumento de burlar o fisco. Do contrário, na visão de quem argumenta isso, ninguém mais vai fazer operação nenhuma formal. Vende com posse, depois de 15 anos a pessoa vai lá e faz uso capião. Para que eu vou pagar imposto? É claro que a gente sabe que na prática não é assim que funciona. A uso capião muitas vezes é um movimento desesperado de regularização de alguém que já tentou tudo para fazer aquilo ali dar certo. Mas nessa visão, e até equivocada, porque presume a má-fé das pessoas, se tem essa resistência. E aí, com a nossa adjudicação
compulsória extrajudicial, a gente solucionou o problema. Então, agora eu posso buscar a via extrajudicial para os dois caminhos, tanto para usufruir quanto para adjudicar. Então, vamos lá. O artigo 216 diz assim: sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória do imóvel promessa de compra e venda ou objeto de cessão da promessa poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis da situação do imóvel, nos termos desse artigo. Então, quem é legitimado para fazer isso? É o promitente ou qualquer cessionário ou promitente cessionário. E aí vem a beleza, os sucessores dessa pessoa. O que nos indica que, na prática, eu vou conseguir fazer uma queima de etapa. Se eu tenho um sucessor que é legitimado para adjudicar, esse sucessor, apresentando a partilha do direito de ação, já pode pedir ao registrador direto que transfira para si a propriedade. Mas vai ter que partilhar o direito à ação, porque a adjudicação compulsória não pode fraudar a etapa fiscal do inventário, que é o pagamento do ITD. Oi? Morreu, estou devendo. Exatamente. Mas é interessante porque eu tenho legitimidade, não preciso buscar o judiciário para fazer. Se eu sou sucessor, e eu mostrar para o registrador, olha, está aqui a promessa de papai, está aqui o inventário de papai, partilhamos o direito à ação, eu paguei o ITD de papai, papai transferiu para mim. Está aqui o ITBI da operação imobiliária do cara para papai, e eu quero que isso venha direto para mim. Isso num ato único poderia ser registrado. É o que nos indica o 216B. Quando que a gente vai ter certeza disso? Depois que a gente necessariamente tiver norma da corregedoria tratando disso, ou norma do CNJ tratando disso. Eu espero que seja nível CNJ para a gente já criar uma padronização em nível nacional. Bom, mas então, tendo essa ressalva do legitimado, uma outra coisa que muito nos interessa é a representação por advogado. A representação por advogado, que é obrigatória. E fica aqui a nossa reserva de mercado garantida, até porque nós somos os senhores da verificação concreta disso aqui, se os requisitos estão presentes. Agora, aqueles que têm um olhar clínico vão se assustar com isso aqui. Promitente vendedor. Promitente vendedor pode fazer a adjudicação compulsória. Olha o caso concreto que é interessante. O promitente vendedor. O cara quitou, o cara fez tudo. Só que o cara não quer passar porcaria do imóvel para o nome dele. E aquele promitente vendedor não quer mais ter imóvel no nome, porque ele quer fazer um financiamento bancário, porque ele quer fazer uma coisa. O que a gente fazia judicialmente? A gente fazia uma ação atípica, mas que não é tão atípica assim, chamada de adjudicação compulsória inversa. Era o vendedor entrava com a ação para obrigar o cara que é dono do imóvel. E essa ação, o cara vai fazer uma palestra sobre ela, porque ela tem uma celeuma dogmática muito grande, que é se é possível você obrigar alguém a ser dono de alguém, mesmo que tenha se obrigado em nível de promessa, que é o descumprimento da promessa pelo destinatário do bem da vida. É o inadimplemento do destinatário. Mas, sem entrar nessa situação, até porque a jurisprudência admitia a adjudicação compulsória inversa, temos a adjudicação compulsória inversa na adjudicação extrajudicial. O que é formidável. Imagina, você agora é um empresário que vendeu uma cacetada de imóvel, quer regularizar o teu passivo. Você vai lá extrajudicialmente e entrega tudo para todo mundo. Aí você vai dizer assim para mim, poxa, mas se o cara não tiver pagado, você está afim de receber? Não tá? Diz que o cara quitou e entrega para o cara. Porque o promitente vendedor também é legitimado para requerer adjudicação. Isso é uma coisa assim impressionante. Então, por via transversa, o 216B legitimou a adjudicação compulsória inversa. Porque aí vem aquela ideia do, se eu posso fazer extrajudicial, eu tenho que poder fazer judicialmente. Faz o menor sentido eu ter uma situação que eu só posso fazer extrajudicial. Então, isso é um fator assim, muito interessante para nós. E aí vem aonde mora, para mim, a gama de problemas, que é os documentos que eu preciso instruir para fazer a adjudicação compulsória. Então, a primeira coisa é o instrumento de promessa de compra e venda, ou cessão, ou de sucessão, quando for o caso. Então, aqui, promessa de compra e venda por instrumento particular? Pode. Promessa de compra e venda por instrumento público? Pode. Promessa de compra e venda por instrumento particular, cessão e inventário e partilha do direito de ação sobre aquela operação? Pode. Pode tudo. Só que, e aqueles que já tentaram levar a registro uma promessa de compra e venda, sabem do que eu estou falando?
quando você tenta levar registro de uma promessa de compra e venda sem firma reconhecida, a maioria dos registradores fica. Fala assim, eu não vou admitir. Porque eu não tenho registrador, como validar uma operação entre particulares, sem que eu tenha minimamente a certeza de que os particulares estão assinando o documento. Você não tem nenhuma semelhança aí para me dizer quem está assinando, está assinando. Como é que eu não vou saber que isso não é uma fraude? Como é que eu vou verificar que aquilo ali é possível ou não? Então, na minha opinião, minha visão, deve-se buscar para fazer uma integração, uma adequação da documentação, uma estruturação da documentação a ser apresentada, se buscar o reconhecimento de firma. E se não for possível o reconhecimento de firma, se buscar de outras maneiras mostrar que aquela assinatura minimamente condiz com aquela assinatura posta no documento. Então, um exemplo bom de uma maneira de você fazer isso. Você tem uma promessa de compra e venda recente, 2019. E você não tem firma reconhecida. E você quer, poxa, saber se aquela assinatura é minimamente parecida com a assinatura de quem está assinando. Você vai pegar aquilo, entra no site do tribunal, bota o nome da pessoa, procura uma ação que essa pessoa tenha movido ou que ela tenha sido e procura um documento de identidade dela. Tenta apresentar aquele tipo de documento. Tem um site também que você descobre. Você pode usar ferramentas que fazem busca de assinaturas, que é possível. Existem ferramentas que fazem comunicação bancária, que fazem objetificação disso, que fazem due diligence disso. Então, assim, para mim, minimamente é interessante se tentar estruturar o documento para que o registrador tenha segurança de recebê-lo. Mas na sugestão que nós fizemos, né, ao SER, nós dissemos o seguinte, que a necessidade ou não da firma ou da verificação da firma, né, da verificação da assinatura, deve se dar de acordo com a cautela e zelo do registrador. Porque nós ouvimos nessa reunião um comentário muito legal que foi o seguinte, olha, eu sou registrador local. Eu conheço, muitas vezes, os loteamentos da região. Eu já vi tantas vezes o mesmo documento que eu sei se aquela assinatura é da pessoa ou não. Ou que eu tenho ali uma certeza muito grande que aquela assinatura é ou não daquela pessoa. Então, muitas vezes o registrador pode se sentir confortável de dar andamento ao documento. Se ele se sentir confortável, ótimo, maravilha. Se ele não sentir, provavelmente nós teremos aqui já no inciso primeiro uma exigência. Orientação prática que eu dou. Busque estruturar esse elemento. Busque dar subsídios para que haja uma verificação mais fácil. Qual é o elemento mais simples? Reconhecer a perda. Mas se isso não for possível, outros caminhos são passíveis de verificação. Tá? Então, eu tenho que apresentar esse documento e, claro, a estruturação desse documento. O inciso 2 traz um negócio interessantíssimo. Se vocês olharem todos os incisos, vocês vão perceber que nos incisos aqui não há prova de quitação. Não há aqui prova de quitação. Como é que eu vou fazer indicação compulsória sem prova de quitação? Não é um requisito. E a gente, até conversando com os registradores, falou assim, cara, que esquisito isso, né? Porque não tem a prova de quitação aqui e o registrador só pode exigir o requisito formalmente estabelecido. Ele não pode inventar requisitos. Então, para mim, a prova da quitação está aqui, só que ela está implícita aqui. Então, o que diz o inciso 2 de exigência? Prova do inadimplemento caracterizado pela não celebração do título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, contado da entrega de notificação extrajudicial pelo oficial do registro de imóveis da situação do imóvel, que poderá delegar a diligência ao oficial do registro de títulos e documentos. Peraí. Prova do inadimplemento da obrigação. Que obrigação nós estamos falando assim? De pagamento? Não. De outorga da escritura. Para que exista inadimplemento da outorga da escritura, só pode haver se houver quitação. Então, a quitação ela é um elemento implícito do inciso 2. Ela vai existir aqui. O que, na verdade, a lei está nos dizendo é que eu não preciso necessariamente ter uma prova de quitação. Pode ser que na resposta do nosso, sei lá, do nosso prometente vendedor, ele diga, não vou lavrar. Não vou lavrar porque eu sou o novo diretor, o diretor velho morreu, eu não quero fazer. Então, ele já não está discutindo quitação, ele está discutindo lavrar ou não. Supera essa questão da quitação. Mas o elemento quitação é um elemento implícito no inciso 2. Vai depender muito, e aí o advogado, remunerado para isso, saber estruturar bem, orientar bem o disparo dessa notificação, o que constar
essa notificação para que a gente tenha caracterizado isso. Vem uma questão paralela, que também, para mim, gera uma dúvida, e que essa dúvida a gente ainda não solucionou, que aí, quando o texto diz assim, contato da entrega de uma notificação extrajudicial pelo oficial do registro de imóveis. Ah, peraí. Se eu tenho que instruir, quando eu dou entrada no título, com a notificação, porque isso aqui são os documentos que devem instruir o pedido, como que eu vou instruir com a notificação se quem faz a notificação é o registro de imóveis? E pelo texto aqui, é uma notificação feita pelo registro de imóveis. Eu vou pedir para o registro de imóveis notificar antes e depois eu vou dar entrada? Ou eu vou dar entrada via RTD primeiro na notificação e vou juntar uma notificação do RTD, mas aí não foi a notificação do registro de imóveis. E lembrando aqui, fazendo um exercício, de se lembrar do 216A, que fala da uso capião extrajudicial, quem faz a notificação é o registro de imóveis. Que delega para o RTD, tudo bem, mas é o registro de imóveis. Então, nas nossas conversas com outros colegas, com registradores e com notários, qual foi a nossa conclusão aqui? Que, na realidade, o melhor procedimento a adotar para atender a parte final do inciso 2 é, no ingresso com o título, na petição de pedido, né, de ingresso ao título, requerer a notificação, anexar ao requerimento uma minuta de notificação e pedir para o registrador fazer a notificação. Para o pior cenário, o registrador devolver falando assim, faz você. Ótimo, pode deixar comigo, eu faço. É melhor do que fazer a notificação prévia e o registrador dizer, não, quem tem que fazer a notificação sou eu, que a lei diz que é o registrador que gera a notificação. Então, do ponto de vista prático, essa foi a interpretação que nós construímos e vou dizer assim, validamos informalmente, né? Validamos informalmente com alguns registradores. Vocês concordam? Não, é isso mesmo, acho que o melhor caminho é esse. Como a gente faz no uso capião extra? Inciso 3, uma pena, vetado, era a ata notarial. Inciso 3 trazia a necessidade da ata notarial para dentro do nosso modelo. O que seria uma beleza. Que a ata notarial teria a prova da quitação, teria tudo ali amarradinho e bonitinho. O fato de estar vetado quer dizer que eu não posso apresentar? Claro que não, claro que eu posso. Inclusive, é uma orientação que eu dou. Se você tiver disponibilidade financeira para, faça uma ata notarial de toda a documentação que envolve o caso. A nossa colega trouxe ali, na hora do plantão, um caso que eu falei, cheio de documento. É um caso ótimo para uma ata notarial. Valida tudo com um tabelião e apresenta. É pública, né? Acabou. Ah, mas não está aqui. Tudo bem, o registrador não pode te exigir. Mas se você puder entregar uma coisa mais mastigada, se o seu objetivo é resolver, a ata notarial caminha paralelamente a um efeito mais sério, me parece. Na contramão de tudo que eu disse antes, aqui eu preciso das certidões de distribuidores. Mas por que eu preciso? E a razão me parece totalmente coerente. Olha o que diz o inciso 4. Certidão dos distribuidores forenses da comarca do imóvel e do domicílio do requerente, que demonstrem a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda objeto da adjudicação. Então, o registrador, para adjudicar, ele somente o fará se tiver provado que não tem nenhuma ação que discuta aquele imóvel, aquele contrato de adjudicado, aquele contrato de promessa. Se não estiver cobrando do outro judicialmente, se não estiver discutindo validade de contrato, aqui não é o foro adequado para isso. Aí vocês vão ter que ir para o judiciário, que é onde já existe uma celeuma sobre o tema. Então, nesse caso, as certidões, elas não querem saber se é crédito ou não é crédito, se é devedor ou se não é devedor. O que quer se discutir é se aquele contrato é litigioso, é objeto de litígio. Essas certidões me parece bastante razoável que sejam exigidas. Avançando, e não tem muito para onde correr. Avançando, certidões de distribuidores, avançando. Comprovante do ITBI, afinal de contas, tem que pagar tributo, e a gente sabe muito bem que pela jurisprudência do STJ, pela jurisprudência do STF agora, o fato gerador do ITBI é o registro. Ele é o fato gerador. Então, quando eu peço para adjudicar, se eu estou pretendendo registro de propriedade, eu tenho que recolher o ITBI. Para mim, acertada.
Você é obrigado a pagar em de cessão de direitos? Cessão de direitos hereditários? Não, cessão de direitos. Eu compro o seu direito sobre o imóvel, eu sou obrigado a pagar o TBI? A princípio, não. Só quando você for registrar a propriedade. Mas aí eu vou registrar a propriedade dessa cessão, eu pago dessa cessão e do registro em si. Você não paga ITBI sobre cessão. Tá. Tanto a Constituição quanto a nossa lei que trata de ITBI, ela é taxativa, tanto o Código Tributário Nacional quanto a Constituição são taxativos em dizer que as cessões não são tributáveis para esse fim. O que é tributável é a constituição do direito real. Tá? E o direito real é a propriedade. E, finalmente, procuração de poder expressivo. Por incrível que pareça, essa aqui foi o que gerou mais polêmica. Porque quando a gente lê assim, procuração de poderes específicos, tem duas leituras possíveis. A leitura que todos nós queríamos é poderes específicos para o advogado. Só que, por cautela, inclusive eu, falei assim, cara, será que essa procuração de poderes específicos é aquele caso de promessa de cumprimento da limitação e procuração, aquela procuração em nome próprio, ou procuração a terceiro para lavrar definitivo? Só que realmente, fazendo uma reflexão sobre isso, e aí, graças a Deus, a gente validou esse entendimento, também informal, mas com colegas registradores e notários, do seguinte, poxa, se o objetivo da lei foi esse, primeiro, foi muito mal escrito, que deveria estar um pouquinho mais claro. E segundo, que eu vou esvaziar muito o Instituto, porque são raras as promessas de cumprimento que eu tenho procuração em nome próprio, que eu tenho procuração a terceiro para lavatura de definitiva com quitação. E como a quitação já é requisito implícito do inciso 2, isso que eu estou explicando para vocês, que procuração é essa aqui na prática? Procuração ao advogado. Então, o advogado que faz a aplicação compulsória extrajudicial, ele tem que ter uma procuração com poderes específicos, ou seja, não cabe aquela cláusula de foro em geral. Tem que ser a cláusula para aquele fim específico. Porque também ali, no primeiro, fala do representado por advogado. Por advogado. Pois é, não. Mas é que quando você tem aqui como requisito de documento procuração com poder específico, poderia ser procuração ao advogado com poder específico. Os poderes específicos aqui, se pede um pouco, o advogado não precisaria, em teoria, de poder específico, ele pode ter poderes para o foro em geral, e aquela adjudícia extra, já me daria o poder para praticar qualquer ato na seara extrajudicial. Mas houve aqui, parece um interesse do legislador em dizer assim, não, o advogado tem que ser contratado para essa finalidade específica. Justo, não vejo problema nenhum. E imperou, venceu, essa interpretação de que essa procuração aqui é do advogado. Então, nesse ponto, eu fiquei bastante satisfeito. E essa procuração aqui, sem firma reconhecida. Afinal de contas, nós, perante os órgãos públicos, temos a capacidade de dar fé a certos documentos, dentre eles os nossos procurações. Vai lá com a procuração lá, devolução de custos judiciais. No TJ. Eu sei. Por isso que eu falei, em tese, nós temos. Que ele aceite. Em tese, A procuração tem que vir com firma reconhecida. E aí, para finalizar, a vista dos documentos, então, se eu tiver formalmente atendido os documentos, vejam que eu não tenho aqui aquela cognição do campeão extra, aqui eu estou falando de verificação formal de documentos, avisa os documentos, o registrador da Constituição antecipa o imóvel, procede o registro do domínio, propriedade, em nome do promitente comprador, servindo de título a respectiva promessa de venda ou de cessão do instrumento que comprova a cessão. Então, olhem que coisa legal, né? Sim. A gente tem aqui uma estrutura, a princípio, que vai dizer que a promessa de compra e venda, se presente os requisitos do 216B, vale como título para a transmissão da propriedade. Isso aqui tem uma capacidade de solucionar a regularização fundiária inimaginável. Porque grande parte dos nossos gargalos hoje são contratos de gaveta com financiamento quitado, e que vão, a depender de como a Corregedoria e o CNJ lidar com essa descrição aqui da lei, vão poder ser regularizados extrajudicialmente, sem a necessidade de você ingressar com uma ação, que muitas vezes é uma ação completamente enfadonha, completamente inviável de se fazer andar. Bom, era isso que eu tinha a trazer, busquei ser o mais prático possível, acho que consegui manter aqui dentro da hora e passo aqui para o pessoal para poder fazer perguntas. Eu tenho honra de segurar. Não pode, não, honra de segurar. Você segura? É o seguinte, eu posso fazer uma pergunta sobre condomínio, o ilustre advogado? Pode. É o seguinte, inadimplência de cotas condominiais.
A Assembleia, regularmente convocada pelo síndico para deliberar e decidir proposta de acordo formulado com o condômino e inadimplente, a Assembleia tem poderes para decidir sobre isso? Tem. Tem? Por uma razão simples. Agora, tem que fazer todo aquele edital, aquela coisa toda, e botar lá na... Falar o que vai ser deliberado. Então, tem poderes para decidir a proposta. Tem por uma razão simples. Se a Assembleia tem o poder de aprovar contas e a Assembleia tem o poder de definir o valor da cota condominial, a Assembleia ela pode promover qualquer tipo de alteração nessa dinâmica. Ela tem amplitude para isso. Agora, o ato de convocação tem que estar muito bem formulado para isso não ser uma arapuca, né? Deliberar sobre inadimplência não é deliberar sobre um projetor. O que tem que se fazer e até com risco de alguma exposição do devedor, dizer, deliberar sobre proposta de acordo ser apresentada pela unidade 302, que atualmente deve tanto. Na edital. No edital. Isso não é uma exposição vexatória. Se eu vou ter que submeter à Assembleia um acordo, a Assembleia tem que saber do que ela está tratando. Eu não posso fazer uma convocação genérica. Eu vejo muito, assim, síndicos fazendo convocação assim, deliberar sobre acordos de inadimplentes. Isso, para mim, é uma convocação irregular. Tem que saber sobre o que não vai deliberar. Beleza? Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta? É aqui. Ah, é aqui. É aqui. Vou fazer uma pergunta sobre o óleo do Napoleão. Vai. Doutor Carlos Gabriel, posso fazer uma pergunta? Pode, Emílio. Prazer revê-lo. Bem, é um condomínio, o síndico, juntamente com o conselho, não sei se pode isso ou não, se depende de uma assembleia, tem um condômino devedor, mais de R$100.000, e ele possui várias vagas de garagem, né? Foi estipulado o preço para cada vaga R$15.000. Ele queria trocar a dívida que ele tem, doando as 8 vagas de garagem que ele tem no registro de imóveis, tudo direitinho, para o condomínio. Minha pergunta é, o síndico, juntamente com o conselho, pode aceitar essa permuta, recebendo as 8 vagas de garagem e, com isso, quitando o débito dele de R$100 e poucos mil? É possível isso ou o assunto tem que ser levado a uma Assembleia Geral extraordinária? O assunto tem que ser levado para a Assembleia pelo seguinte: a dação em pagamento é uma forma extraordinária de extinção da obrigação de pagar, né? Quando eu tenho a obrigação de pagar, ela é destinada e ela tem por titular o credor. E o credor dessa obrigação é o único que tem a titularidade, que tem a legitimidade para transformá-la de forma diversa, que tem a capacidade de inovar, que tem a capacidade de remir e que tem a capacidade de aceitar a dação em pagamento. Por conta disso, o síndico, ele não é o credor. Se ele não é o credor, ele não tem legitimidade para sozinho definir aquilo. Ele precisa levar à Assembleia. O síndico que define dessa forma estaria praticando de maneira analógica o que a gente chama de ato intra vires, que é aquele ato que transborda os poderes que um administrador tem. E esse ato intra vires, inclusive, se torna ineficaz em relação àquela coletividade que o elegeu. Ou seja, ele estaria extrapolando o mandato dele, né, o poder que ele recebe. Então, isso é caso clássico de se levar para uma Assembleia. O que pode ser feito num cenário, por exemplo, de pandemia, ou num cenário de teste de temperatura, ou seja, aquele síndico, aquele conselho que tem ali uma Assembleia bem controlada, bem aprazível, para não se perder tempo, se admite aquela operação e se ratifica posterior em Assembleia. Mas isso tem o risco de que a Assembleia pode não ratificar. E aí teria que se desfazer o negócio. Se criando uma operação que eu tenho essas cláusulas de contingência, até seria possível sim que o Conselho fazer. Mas eu, seguindo a linha do que o CNJ fez, pode, ratificando depois, mas eu não aconselho fazer, não. Uma pergunta aí. A dele. O condomínio tem vários registros. Doutor Emílio, boa noite. Eu tenho uma dúvida sobre essa sua pergunta. Porque
porque tem alguns registros de imóveis que não registram o imóvel em nome do condomínio. Ao ser que alguns registram, outros não. Como é que ficaria? Você teria que consultar primeiro o registro de imóveis desse imóvel, né? Desse edifício aí. Ou por meio de uma suscitação de dúvida, tentar forçar o registro. Mas eu aqui já deixo a minha opinião de que condomínio não pode ser proprietário de nada, porque condomínio não tem personalidade jurídica. Mas sabe o que acontece? É interessante que a jurisprudência, a culpa de grande parte das premissas da jurisprudência. A jurisprudência, por conta do dispositivo lá 63 do Código da Lei 4.591, que falava da possibilidade do condomínio avocar para si o imóvel e vender, no caso de inadimplência durante a construção, passou a reconhecer de maneira extraordinária legitimidade para aquisição de imóveis por parte do condomínio. E aí, isso foi evoluindo ao cúmulo, na minha visão, de você ter condomínios, Copacabana tem vários, Ipanema tem vários, do condomínio que adjudica imóvel. E fica lá registrado no seu nome de uma maneira completamente equivocada. Mas, assim, do ponto de vista de operação, né, do ponto de vista de possibilidade de fazer o negócio, me parece que sim. Essa questão registral, claro, vai se transformar num problema a ser enfrentado, se for possível o registro, se vai ser possível o registro ou não, ou de que forma ficaria registrado isso. Agora, eu acho que uma solução muito melhor do que essa, que também deveria ser levada à Assembleia, mas que de qualquer forma poderia ser feita, é ao invés do cara vender as vagas, é ceder os direitos de exploração dessas vagas por um período de tempo até a quitação da dívida. Que não seria necessário fazer registro disso, seria só um registro, um pacto entre partes, em particulares, explora-se aquelas vagas, paga-se a dívida e se resolve o problema. Também um ato necessário de se levar para uma Assembleia, porque a gente está criando uma situação nova. Aí, nesse caso, não seria dação em pagamento, seria inovação. Estou substituindo uma obrigação por outra. Mas que também solucionaria sem a celeuma do registro, sem as dificuldades do registro, que eu acho que poderia ter uma resistência muito maior por parte do condomínio e da Assembleia. Tá? Tem alguma outra pergunta? Aqui na plateia tem mais alguma pergunta? Não quero fazer pergunta, não, mas eu quero fazer uma colocação. Agradecer de coração a sua presença aqui. Eu que agradeço. E ver se não somos, Não, quem vive sempre aparece. Foi intimado pelo presidente, eu não posso filmar, não. Você nos ajuda muito. Se eu sumir, eu levo uma chamada. Sabe tudo, arrebentou. Não, eu agradeço. Não mereço os elogios, mas eu agradeço. Eu te agradeço. E queria registrar o exegendo dos advogados. Hoje é dia dos advogados, verdade. Parabéns para todos. E também quero Hoje é dia dos registrar advogados. Esquecemos de o mencionar. movimento do regime democrático de direito, que tem muito a ver com o exercício da advocacia. Legal. Nós temos que trabalhar esse regime democrático de direito a qualquer custo. Não, você com dois imóveis. Dois postos. Não li. A gente tem aqui alguns parabéns da nossa segunda secretária, a doutora Tânia. Excelente. Mande esse material para nós, se possível. Olha, quem lembra, eu sou péssimo em mandar material, mas eu vou tentar. Nosso associado, doutor Ângelo, também. Doutor Edson, parabenizando. E aqui a nossa associada, doutora Elisa, ela diz sobre o prazo cujo prédio foi entregue há 15 anos e somente agora se verificou, através de vistoria, falha no tamanho das tubulações e retorno de água nos apartamentos dos moradores. Elisa, é o seguinte, vou tentar fazer de uma maneira bem resumida essa pergunta, porque ela tem algumas peculiaridades. Existe uma confusão muito comum em se fazer deixa eu tentar voltar um pouquinho. O artigo 618, parágrafo único, trata dos vícios construtivos. Né? Trata da garantia pelos vícios construtivos, que é uma garantia que dura 5 anos. Então, o que diz a lei, o que diz o Código Civil?
se dentro de 5 anos, entre a entrega da obra, 5 anos a partir da entrega da obra, se aparecer qualquer vício construtivo, aquele adquirente passa a ter a prerrogativa, aquele que contratou a empreitada, né, passa a ter a prerrogativa de fazer 2 coisas. A primeira coisa é, no prazo de 180 dias decadencial, entrar com uma ação de obrigação de fazer para a tutela específica do reparo. Se não fizer isso, passa a correr um prazo que hoje a nossa jurisprudência entende como um prazo decenal, ok? De 10 anos, para se discutir, um prazo decenal para se discutir perdas e danos, indenização. Você está me dizendo que existe uma ação que foi movida contra a construtora, cujo prédio foi entregue há 15 anos, e somente agora se verificou, por meio de uma vistoria predial, falha no tamanho das tubulações e retorno de água para os apartamentos. Bom, nesse caso concreto, vocês vão ter que conseguir fazer a prova, primeiro de tudo, de quando esse vício começa. Me parece que esse vício começa desde a obra, porque eu estou falando de um vício de tubulação. Só que se esse vício era verificável ao tempo da entrega da construção, essa ação está prescrita. Se vocês conseguirem provar que o conhecimento disso somente se dá agora, em teoria, a ação é possível. E a ação é possível usando-se uma lógica do Código de Defesa do Consumidor que fala que a partir do momento que o vício é verificável é que você vai começar a ter prazo correndo. É claro que a discussão de prescrição nesse caso é uma discussão problemática, porque o entendimento majoritário do STJ hoje é que a prescrição de tutela indenizatória, né, ela ocorre a partir de um negócio chamado actinata, ou seja, ela nasce no momento do fato indenizável. Né? E o fato indenizável se deu desde o momento em que a construção foi entregue. Mas vocês demonstrando que dentro daquele ato de 5 anos o vício aparece, em teoria, eu acho, se eu pudesse dizer para você, que essa situação talvez ela esteja no limite da prescrição. Se você pegar o último dia dos 5 anos e o prédio foi entregue a 15, você tem 5 mais 10. Então, talvez você ainda esteja dentro do prazo prescricional. O grande problema que você vai ter aqui é de realmente caracterizar a tomada de conhecimento. Agora, uma outra forma de enfrentar essa discussão é fugir da discussão vício, fugir da discussão vício construtivo e entrar na discussão vício redibitório. E aí, por que o vício redibitório? Porque a regra do vício redibitório é um pouco mais confortável para vocês, mas aí vocês vão ter que avaliar direitinho se é cabível a caracterização de vício redibitório ou não. Não vou ter tempo aqui de explorar muito, mas só para mostrar para você, a regra do vício redibitório é a seguinte, artigo 467, se não me engano. A regra é a seguinte, identifiquei o vício redibitório, ou seja, identifiquei que existe um defeito que diminui sobremaneira a utilidade daquele bem, eu tenho 2 medidas. Eu posso enjeitar o bem, devolver o bem, ou eu posso pedir uma devolução de valor, eu posso pedir um abatimento de preço, porque aquele bem não é capaz de me entregar o prometido, que é a denominada cláusula quantiminóris. Então, o prazo para essa ação igualmente decadencial é 1 ano depois da tomada de conhecimento do vício redibitório. Então, vocês vão ter que entender muito bem, primeiro, se eu estou diante de vício construtivo, ou se eu estou diante de vício redibitório, ou emplacar as 2 teses com pedido subsidiário, e tentar discutir em nível de prescrição. Eu te diria que a ação indenizatória, você corre um grande risco do reconhecimento da prescrição, porque a regra que a gente tem hoje no STJ de verificação de prescrição é actinata, nasce no momento em que ocorre a violação àquela prescrição. Então, por mais que você estivesse dentro do tempo de garantia, você demorou tempo demais para entrar com a ação indenizatória. Agora, se você conseguir caracterizar que essa ciência é impossível de se verificar por motivos N, você talvez consiga convencer, usando o CDC como barra de apoio, a caracterização de um prazo prescricional que só deflagra a partir da ciência, ou então você pode trabalhar também com vício redibitório, para trabalhar com esse 1 ano de vício redibitório. Seriam os 2 caminhos que você poderia trazer. Se você quiser,
depois manda para mim, para eu dar uma olhadinha, de repente ajudar a entender melhor qual a tese que se encaixaria no seu caso, tá? Muito bem, estamos encerrando a nossa excelente palestra. Eu gostaria de entregar em nome da presidente da ABAME o certificado de participação ao nosso ilustre palestrante, Dr. Carlos Gabriel Feijó. Você sabe muito. Puxa. Não, vou buscar o... Já? Ah, tá, você sabe. Ah, vou deixar o último. Tá, gente. Passar a palavra aqui para o doutor Carlos, que ele vai fazer a sua saudação final. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite da ABAME, eu me sinto muito confortável nessa casa. Prometo que serei pessoa mais presente daqui em diante. Fui intimado pela Alessandra, fiquei muito feliz por esse convite de regresso. E eu vou falar uma coisa que eu comentei com a Alessandra, e que é realmente o meu sentimento. A ABAME, ela é uma das poucas entidades que a gente tem que tem uma capacidade potencial de protagonizar todos os movimentos do mercado imobiliário, porque ela tem algumas características que outras entidades não têm. Primeiro, que ela é uma entidade plural. Ela traz pessoas que atuam como advogados de ponta, de temas altamente sofisticados, até advogados que estão ali no front, no balcão, discutindo, passando dificuldade no registrador, passando dificuldade no notário. Então, ela tem uma capacidade de agregar informação, agregar valores que poucas entidades têm, que acabam se tornando entidades elitistas, ou então entidades que são acadêmicas demais, que se esquecem aqui da nossa realidade. Um outro ponto fundamental, a ABAME ela tem uma característica que é raríssima. A ABAME tem uma sede. E isso pode parecer uma besteira, mas isso é extremamente relevante porque a ABAME ela não precisa de ninguém, portanto ela não deve favor a ninguém. A ABAME ela tem capacidade de fazer todos os eventos dela, todas as ações promocionais dela dentro de casa. Então ela tem uma capacidade de agir de forma imparcial, de agir com um protagonismo que poucas entidades têm. E, finalmente, a ABAME é uma entidade que vem se mostrando ao longo dos anos, e aqui eu elogio a gestão da Alessandra, de conseguir juntar o velho ao novo, sem nenhum sentido pejorativo em nenhum dos lados. Desde as ideias mais conservadoras às ideias mais modernas, para a gente tentar encontrar um meio de caminho. Então, Vitor, eu te agradeço em nome da ABAME, e desde já estou devidamente intimado e voltarei aqui para as atividades que vocês julgarem que eu devo participar, pinga, fogo, mentoria, o nome que for. É isso. Voltarei com muito prazer. Obrigado. Encerrando a sessão. Muito obrigado.